Bora falar dessa alta do Ibov? Será que acabaram as promoções da bolsa? Quais os setores que ainda há espaço de crescimento? E fica até o final que eu quero mostrar para você 3 ações para ficar de olho no ano de 2025. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando bem rapidamente de um relatório do BTG, falando sobre as oportunidades após a alta do mercado, apenas para recapitular, o mercado em 2025 foi amplamente influenciado por fatores internacionais, principalmente a volta de Donald Trump à presidência. Também no mercado doméstico, 2 fatores impactam a dinâmica do mercado, que é o cenário político e a política monetária, já avisando as eleições de outubro de 2026. E também na última reunião de política monetária, o Banco Central sinalizou que a alta de juros pode ter chegado ao fim, mas que a taxa deve continuar elevada por mais tempo. Passando rapidamente, no primeiro aspecto, o fator internacional acabou ajudando o Brasil, porque como Donald Trump está tendo muita instabilidade, principalmente em relação à taxação, o fluxo monetário dos Estados Unidos acaba perdendo capital e esse capital acaba indo para outros países, e um dos beneficiados foi o Brasil. Falando do primeiro cenário, que seria o cenário político, não é algo que eu fico 100% vidrado, porém o mercado acaba gostando de verificar esse cenário macroeconômico. Se alguém mais de direita, com princípios econômicos mais voltado ao liberalismo e também com mais preocupação fiscal, o mercado acaba gostando. Porém, se for alguém voltado mais para a esquerda, com mais gastos públicos e menos preocupação fiscal, acaba que o mercado bate nas cotações e também nas ações do Ibov. E a questão do Banco Central manter a taxa de juros alta por mais tempo também é um impeditivo para a Bolsa de Valores, porque se você recebe 14% no Tesouro Nacional, que seria a renda fixa mais segura do Brasil, muitos investidores não têm motivo para poder ir para a Bolsa de Valores. Então acaba que a Bolsa de Valores fica impactada enquanto os juros estiverem em altos patamares. Conforme havia falado, o fluxo de investidores e a performance do índice, com o movimento de rotação, o S&P apresenta apenas uma queda de 1% em 2025, enquanto uma cesta de índice de mercados emergentes, que é a Colômbia, México, Chile e Brasil, tem uma alta em torno de 25% a 32%. O Bovespa acumula uma alta em 2025 de 15% em reais e 25% em dólar, principalmente causado por causa da desvalorização do dólar. No entanto, o BTG destaca que essa performance não foi homogênea dentro do índice. Por exemplo, enquanto os setores financeiros e de serviços básicos sobem 39% e 25%, outros segmentos tiveram um desempenho bem mais modesto. Mineração e siderurgia avançou apenas 8% e petróleo e gás registrou uma queda de 2%. Então é muito interessante a gente ler esse relatório do BTG para que nós tenhamos uma ação anticíclica. O que seria essa ação anticíclica? No momento em que ninguém está olhando para esse tipo de setor, é o momento que a gente poderia aproveitar se tivermos boas perspectivas. Para o curto e para o longo prazo, esse seria um bom momento para a gente aproveitar essas quedas e a falta de ânimo. Percebam a performance do Ibovespa versus outros em base dólar. Praticamente apenas o S&P ficou equilibrado e a bolsa da Argentina caiu em torno de 15%, enquanto as demais bolsas, tanto o Bovespa, a bolsa do Chile, do México e da Colômbia, subiram em torno de 35%. E é o que eu sempre falo, pessoal, é estrangeiro que faz preço na bolsa de valores. Percebam a correlação do fluxo estrangeiro para as ações e também o índice Bovespa. Na linha azul escura seria o Bovespa, enquanto na linha preenchida seria o fluxo estrangeiro. Então percebam que até o início, no meio de janeiro, o Bovespa ficou andando de lado e caiu, enquanto o fluxo estrangeiro era retirado da bolsa. Porém, no meio de janeiro até o meio de abril, o fluxo estrangeiro foi bastante positivo. Enquanto isso, houve uma grande força do Bovespa na subida. E perceba que em meados do meio de abril até a data atual, uma alta muito forte, principalmente causado por causa desse fluxo estrangeiro que chegou a mais no Brasil. E aqui a performance setorial versus o Ibovespa. Deste lado da tabela encontra-se a tabela dos últimos 12 meses e do lado direito a tabela do acumulado de 2025. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada nos últimos 12 meses, pode pausar, porém eu quero dar um destaque para o acumulado de 2025.
Percebam como andou o setor financeiro, andou 39%, puxando o Bovespa. O setor de educação também andou muito forte, porém, conforme havia falado, é interessante que a gente olhe o lado abaixo do Ibovespa, o que acabou puxando para baixo, porque esses setores podem ser uma oportunidade, visto que todo o Bovespa andou e esses ficaram para trás. Então é interessante a gente fazer uma análise para ver se é uma oportunidade ou um problema. Então percebo que o Bovespa subiu 15%, setor de mineração apenas 8%, o agro praticamente empacado, petróleo e gás também empacado, bens de capital menos 3%, papel e celulose menos 5% e o setor de aéreas que eu nem acompanho. E percebam que o setor de petróleo e gás e o agronegócio sofreram tanto no acumulado de 2025 quanto nos últimos 12 meses, caindo 21% de petróleo e gás e 22% no agro. Aqui o BTG ainda coloca uma tabela muito interessante da performance de ações que ficaram para trás do Ibovespa, ou seja, que subiram menos que o Ibovespa. Não quer dizer que são ações que ficaram negativas, são ações que ficaram atrás da subida do Ibovespa. O BTG ainda completa pelo relatório do BTG que as ações com potencial para 2025 seriam a SLC Agrícola, Rumo, Prio, Grupo SBF e a Cosan. Então seria interessante olhar esses nomes, porque muitas vezes quando ocorre uma queda, pode ser uma oportunidade. Pessoal, mais gravem que não é 100% dos momentos que acontece uma queda que é uma oportunidade. E dentre as ações que tiveram uma performance menor que do Bovespa em 2025, quis dar alguns destaques de ações que eu sigo de olho, que seria a BBSE, SLC Agrícola, Banco ABC, Semig, Vale, Banco do Brasil, Odontoprev, que deve pagar em torno de 9 a 10% de dividendos em 2025, Marco Polo, outra aposta minha na minha tese, não tenho reportado recentemente por ser uma empresa cíclica, estou aguardando próximos resultados, Agro 3 e também a Petrobras. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada melhor na tabela, fica a dica aqui. E é interessante você casar bons preços com bons resultados à frente. Percebam, pessoal, a estimativa de resultados para 2025, segundo o relatório do BTG, crescimento do lucros de 2025 versus 2024. Eles acreditam que o agro deva crescer em torno de 91%, commodities 87%, petróleo e gás em torno de 85%. Então, mesmo que essas ações não tenham andado ou até mesmo tenham ficado negativas olhando nos últimos 12 meses, o BTG acredita no crescimento desse setor para 2025. E eu quis dar um destaque aqui para o agronegócio, que olhando de 2024 versus 2023, houve um decréscimo de 37,3% nos resultados e também 2024 versus 2022, 61% de queda nos resultados. Porém, aparentemente, 2025 deve ser um bom momento para o agronegócio, porque a produção e os resultados devem crescer em torno de 91%. O mesmo ocorre com petróleo e gás, que sofreu tanto em 2023 quanto em 2022, mas pode ser que seja um bom momento em 2025. Vamos aguardar para ver, principalmente por causa do preço do petróleo. O preço do petróleo é que acaba mandando tanto nos resultados quanto na cotação de empresas de petróleo e gás. Já começando com uma queridinha do mercado, Petrobras, o lucro líquido no primeiro TRI de 2025 foi de 4 bilhões de dólares, 31% a mais versus o quarto TRI de 2024, e muito nos interessa o fluxo de caixa livre, que é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, menos os investimentos. E por que nos interessa o fluxo de caixa livre? Porque a Petrobras paga, no mínimo em dividendos, 45% do fluxo de caixa livre. E esse fluxo de caixa livre foi 20% maior versus o quarto TRI de 2024. Porém, percebam, pessoal, que o preço do barril do petróleo médio no primeiro TRI de 2025 foi de 75,7 dólares o barril. E atualmente o preço encontra-se entre 60 e 65. Então a gente pode esperar que o segundo TRI de 2025 o resultado não deve vir tão bom assim. E passando também pela minha planilha pessoal, hoje o preço sobre valor patrimonial da Petro encontra-se em 1,03. O lucro líquido em 2024 foi de 36 bilhões, porém a estimativa do mercado seria algo em torno de 90 a 100 bilhões para 2025. Então teríamos um PL de 4,28 e a média dos últimos 10 anos foi de 14,57. Então, olhando por esse indicador, a Petrobras ainda teria um espaço de subida. E como o lucro líquido, para mim, vai
ficar bem próximo do fluxo de caixa operacional, o payout de 45%, o dividend yield da Petrobras deve girar em torno de 10% sem dividendos extraordinários. Passando para a próxima ação para a gente ficar de olho, SLC Agrícola, também ela encontra-se no relatório do BTG Pactual, falando um pouco do resultado financeiro do primeiro TRI de 2025, o lucro líquido aumentou em 123%, saindo de 228 milhões para 510 milhões, o EBITDA ajustado também cresceu em 34%, então aparentemente os números da SLC Agrícola têm melhorado. Porém, a SLC está passando por um grande momento de investimentos. Percebam que o fluxo de caixa livre passou de 195 milhões, entre parênteses seria negativo, ou seja, grandes investimentos, para 1,4 bilhões, um aumento de 625%. Porém, vejam que são negativos, pessoal, ou seja, o investimento tem aumentado de forma muito grande. E à medida que o investimento aumenta, o endividamento também aumenta de uma forma gradual. Percebam que no quarto TRI de 2024, a alavancagem da SLC encontrava-se em 1,8 e hoje encontra-se em 2,27 e aparentemente deve crescer para 2,5, 3 vezes. A SLC ela faz uma operação interessante, que é a compra de terras em momentos em que ninguém quer, que seria mais ou menos o que a gente deveria fazer com as ações. No momento que elas estão largadas, percebam que estou falando de boas ações e não ações ruins. Mas a SLC faz um movimento muito parecido, que em momentos em que o agro está um pouco mais largado, está barato, terras estão baratas, a SLC faz a aquisição de diversas terras, esperando o melhor momento, um bom momento para poder aumentar a sua produção cada vez mais. Então, aparentemente, a SLC, desde o ano passado, vem fazendo diversas aquisições para poder aproveitar o movimento no momento em que as commodities estiverem com um preço melhor. E percebam que a SLC Agrícola teve uma entrega muito grande versus os seus pares. A SLC teve um crescimento desde 2008 de mais de 1000%, enquanto a Agro 3 de 290% e a Soja 3, que iniciou seu IPO em torno de 2021, teve uma queda de 21%. Então, quem tem empresa agrícola na carteira tem que ter paciência. Percebam que a SLC ficou praticamente 10 anos andando quase de lado. E em 2018 até 2022 foi praticamente toda a alta da SLC Agrícola focado nesses 3 anos e atualmente tem ficado andando de lado também. Então, percebam que quem tem empresas de commodities tem que ter um pouco de paciência, que de um momento para o outro a empresa pode dar um boom, pode explodir e a cotação e os dividendos dispararem. Falando um pouco da minha planilha pessoal, um lucro projetado para 2025 de 1,2 bilhões, estaria com um PL de 7 e a média dos últimos 10 anos foi de 14. Olhando por esse indicador, a cotação da SLC ainda teria um grande espaço para crescimento, porém baixo dividend yield, justamente por causa do baixo payout. O dividend yield projetado para 2025 gira em torno de 4%, principalmente por causa dos investimentos e do payout da SLC Agrícola. E para finalizar, uma última ação que eu ando de olho, BB Seguridade deve pagar altos dividendos, vou mostrar à frente, um lucro gerencial de 2 bilhões, 8% de acréscimo no primeiro TRI de 2025, um resultado operacional de 1,7 bi e um resultado financeiro de 0,3 bilhões. O resultado financeiro foi 38% maior comparando TRI por TRI. Percebam que o BB conseguiu crescer tanto na sua operação quanto no seu resultado financeiro. O resultado financeiro cresceu ainda mais, 88 milhões, enquanto o resultado operacional cresceu em 64 milhões. Porém, o mercado não gostou desse resultado. O BB, que encontrava-se na cotação de 41, desceu para em torno de 38. Porém, a empresa ainda é totalmente segura, uma das melhores seguradoras do país, que tem o melhor ROI. Então, eu ainda acredito que a BB Seguridade seja um ótimo investimento para 2025. Falando do impacto do IOF, da tarifação que foi feita na semana passada, aparentemente as seguradoras terão um impacto, principalmente na Brasilprev, mas percebam que a Brasilprev gira em torno de 15 a 17% da receita total do BB Seguridade. Então isso não teria um impacto muito grande olhando de forma consolidada. Hoje eu projeto um lucro para 2025 de 8,8 bilhões, o que daria um PL de 8,63 e ainda teria 26% de desvio à média, e o dividend yield projetado com esse payout de 85% ficaria em torno de 9 a 10%.
10%, o que seria um dos maiores dividendos da Bolsa Brasileira. Mas me conta aqui, pessoal, quais desses setores vocês têm na sua carteira? Me falem mais algumas ações para que eu possa colocar no meu radar e para que a gente possa também trocar ideias. No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.